Marinha Americana identifica 3 embarcações impactadas por solda defeituosa em estaleiro. Líderes da Marinha Americana identificaram esta semana um porta-aviões e 2 submarinos afetados por problemas de solda durante o trabalho no estaleiro Newport News, na Virgínia, mas disseram que o trabalho abaixo do padrão não ocorreu em componentes que afetam a segurança ou as operações do navio. Em uma carta aos membros do Comitê dos Serviços Armados da Câmara e do Senado na quinta-feira, o secretário da Marinha, Carlos Del Toro, disse que os navios afetados incluem o recentemente reformado porta-aviões George Washington, os novíssimos submarinos de ataque Rima G. Rickover e New Jersey. Citando funcionários do estaleiro, Del Toro escreveu que o problema envolvia soldadores que não seguiram os procedimentos de soldagem corretamente. É importante ressaltar que o Naval Sea Systems Command avaliou que as soldas não estavam em componentes ou sistemas que afetam a segurança ou as operações do navio. Ele escreveu: o Naval Sea Systems Command, como detentor do mandato técnico, determinou que os navios são seguros para operar. Del Toro escreveu que tomou conhecimento do problema pela primeira vez em 24 de setembro. A Marinha Americana identificou esses 3 navios como impactados na quinta-feira e o memorando de Del Toro afirmou que o serviço marítimo está examinando soldas em 23 navios em construção ou em manutenção para ver se soldas defeituosas podem afetar operações futuras. Na semana passada, funcionários da HII, empresa dona da Newport News Shipbuilding, reconheceram que alguns soldadores contornaram conscientemente certos procedimentos de soldagem enquanto trabalhavam em embarcações militares. Intenção maliciosa foi descartada como a fonte do problema, disse a HYY em um comunicado. Após a descoberta de que alguns soldadores não seguiam os procedimentos de forma consistente, seguimos nosso protocolo, tomamos medidas para nos comunicar com nossos clientes e reguladores em tempo hábil e começamos a trabalhar o problema com a Marinha, disse a empresa em declaração adicional na sexta-feira. O Departamento de Justiça está investigando o assunto, confirmaram os legisladores esta semana. Del Toro prometeu cooperar com a investigação e escreveu na quinta-feira que a Marinha está avaliando todas as opções legais e reservando nossos direitos de acordo. Líderes do Congresso pressionaram a Marinha esta semana por mais respostas sobre a extensão do problema e como ele foi permitido acontecer. Essas embarcações são cruciais para a defesa dos Estados Unidos, escreveram membros do Comitê dos Serviços Armados da Câmara para Del Toro esta semana. Devemos garantir que essas embarcações sejam protegidas contra quaisquer atores mal intencionados que busquem colocar a segurança nacional dos Estados Unidos ou nossos membros do serviço em risco. O estaleiro Newport News é um dos 2 nos Estados Unidos focados na frota nuclear. O estaleiro constrói parte de várias classes submarinas, bem como porta-aviões da classe Ford. Embora o prazo para as soldas defeituosas não tenham sido divulgados, o George Washington deixou o estaleiro de Newport News em maio de 2023, após sua revisão de manutenção de meia-vida, que começou em 2017 e deveria terminar originalmente em 2021. As autoridades atribuíram os atrasos ao trabalho extra não previsto durante o chamado reabastecimento e revisão complexa. O porta-aviões está atualmente navegando no Oceano Pacífico e a caminho do seu novo porto de origem no Japão. O submarino Rima G. Rickover foi comissionado em outubro de 2003, enquanto o New Jersey foi comissionado em 14 de setembro. No memorando, Del Toro prometeu uma revisão completa das operações no estaleiro para garantir que os problemas de soldagem não ocorram novamente. A segurança de nossos marinheiros e navios é de suma importância, ele escreveu. Demos prioridade máxima à tarefa de definir e examinar o escopo de soldas impróprias conduzidas em navios operacionais em serviço. E orientei meus especialistas técnicos da Marinha a se localizarem com o estaleiro imediatamente para dar suporte a uma revisão completa.
Nathan afirma que Israel vencerá sem a ajuda de países que desejam impor embargo de armas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu expressou neste sábado, 5 de 2024, confiança de que Israel vencerá as forças pró-Irã na região sem a ajuda dos países ocidentais que falam sobre a necessidade de impor um embargo às vendas de armas ao Estado judeu. A declaração ocorreu horas após o presidente francês Emmanuel Macron defender a suspensão do fornecimento de armas a Tel Aviv para acabar com as hostilidades na faixa de Gaza no Líbano. Enquanto Israel luta contra as forças da barbárie lideradas pelo Irã, todos os países civilizados devem firmemente apoiar o país. No entanto, o presidente Macron e outros líderes ocidentais estão agora pedindo o embargo ao fornecimento de armas a Israel. Vergonha para eles, Israel vencerá com o apoio deles ou sem ele, declarou o primeiro. Nathan também lamentou que o fato de o Irã não impor um embargo ao suposto fornecimento de armas ao Hamas, Hezbollah, Houthis no Iêmen e a outras forças no Oriente Médio. Mas os países que supostamente se opõem a esse eixo do terror estão pedindo o embargo ao fornecimento de armas a Israel. Essa vergonha persistirá mesmo após a guerra ser vencida, enfatizou Nathan. Em setembro, o ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, David Lammy, anunciou a suspensão de 30 das 350 licenças de exportação de armas para Israel. As autoridades explicaram que os armamentos poderiam ser utilizados para violações do direito internacional humanitário na faixa de Gaza, cuja guerra está prestes a completar um ano. A lista incluía componentes para aeronaves militares, helicópteros e drones. O Oriente Médio está em ebulição com as hostilidades entre Israel e Hezbollah, além dos contínuos bombardeios ao território libanês, que desde meados de setembro resultaram em quase 2.000 mortes e deixaram milhares de feridos deslocados, segundo dados oficiais libaneses. As tropas de Israel também bombardearam áreas da Síria e trocam mísseis com os Houthis, que controlam o noroeste do Iêmen. No dia 1º de outubro, o Irã lançou dezenas de mísseis contra o território de Israel, que, segundo os meios iranianos, atingiram vários alvos militares de segurança, de acordo com o presidente iraniano Massoud Pezeshkian. O ataque foi uma resposta legítima às ações israelenses em prol da paz e da segurança do Irã e da região. O OTAN planeja criar mais de 49 brigadas com cerca de 5.000 soldados em cada uma, diz mídia alemã. A OTAN está planejando criar 49 brigadas extras prontas para o combate, com cerca de 5.000 militares cada, informou a emissora alemã Welt neste sábado, 5 de 10 de 2024. Os 5.000 militares totalizariam 131 unidades, disse a mídia, citando documentos não publicados da aliança. O número de corpos de combate deve ser expandido de 6 para 15 e o quartel-general das divisões de 24 para 38 para gerenciar e dar suporte às brigadas extras, segundo os requisitos mínimos de capacidade apresentados pelo comandante supremo aliado da OTAN na Europa, o general Christophe Davoli, e pelo almirante francês Pierre Vandier. Conforme citado pela emissora, a aliança também planeja aumentar a capacidade das unidades antiaéreas e terrestres em 5 vezes para 1.467, segundo o relatório. No dia 3 de outubro, o novo secretário-geral da Aliança, Mark Rutte, esteve em Kiev 2 dias depois de assumir o cargo para reiterar o apoio da Aliança Atlântica à Ucrânia, enfatizou e encontrou Vladimir Zelensky. A Ucrânia está mais perto da OTAN do que nunca e continuará nesta via até garantir a sua adesão à OTAN, afirmou Rutte, na capital ucraniana. A necessidade de aumentar o poder militar é estipulada pela ameaça que supostamente vem da Rússia, acrescentou o relatório. Jornalista: Rússia avança como um rolo compressor através do território controlado pela Ucrânia. Moscou está avançando agora em seu ritmo mais rápido em mais de 2 anos, segundo observadores. O resultado do compromisso da Rússia com a sua guerra de atrito e as perdas ucranianas sofridas recentemente durante sua operação mal sucedida na região de Kursk. Rússia continua avançando constantemente através do território controlado pela Ucrânia, enquanto os Estados Unidos focam sua atenção no Oriente Médio, observa o jornalista independente Sarah Bius. Nesta quinta-feira, as autoridades russas relataram sobre a tomada da cidade de Ugledar, na República Popular de Donetsk, depois que os militares ucranianos afirmaram que estavam se retirando da cidade após uma semana de intensos combates. Situada a altitude de 187 metros, Ugledar é um elo estratégico entre as frentes sul e leste no conflito, um centro crucial de suprimentos. O interessante sobre Ugledar é que não há nada atrás de Ugledar, não há fortificações atrás de Ugledar, observou Bills. Então, o que as tropas russas podem fazer é avançar para o oeste, depois vir ao sul e atingir Kurakovo.
que não está fortificado no lado sul. Então, supostamente, os ucranianos provavelmente terão que recuar novamente. Isso será de Kurakovo. A Rússia está avançando agora com um ritmo mais rápido em mais de 2 anos, segundo observadores. Isso é o resultado do compromisso de Moscou com a guerra de atrito e as perdas ucranianas sofridas na região de Kursk. A região de Kursk foi um esforço fracassado, onde perderam quase 20 mil soldados ucranianos, destacou Bills. A Rússia está se movendo como um rolo compressor pelo oeste. Aquelas tropas que foram para o norte, na região de Kursk, não estão voltando, elas estão mortas, acrescentou o analista. Então está ficando pior. Mídia dos Estados Unidos revela vantagem da Rússia na operação militar especial na Ucrânia. O complexo militar industrial russo está operando a uma velocidade tremenda que lhe permite fornecer com sucesso a Força Aérea Espacial da Rússia no conflito da Ucrânia, ao contrário da indústria de defesa dos países ocidentais, avança a revista The National Interest. Os russos estão reabastecendo sua força aérea o suficiente para continuar atacando as posições ucranianas ao longo da linha de frente, diz o artigo. Segundo acrescenta a revista, as aeronaves F-16 fornecidas à Ucrânia serão capazes de dar vantagem sobre a aviação russa, mas os analistas ocidentais incentivavam sempre tão diligentemente a Ucrânia que rejeitaram qualquer alegação de objetividade. No entanto, um pequeno número desses sistemas ultrapassados, aviões F-16, que os ucranianos podem até ser capazes de pilotar sem treinamento suficiente, não impedirá a Força Aérea Russa de agir como um meio eficaz no céu sobre a Ucrânia, explicou o autor. Destaca-se também que as Forças Armadas Russas são capazes de continuar enfraquecendo as linhas defensivas ucranianas de várias maneiras, sem colocar suas aeronaves sob a ameaça de sistemas de defesa antiaérea muito mais tempo do que o exército ucraniano pode aguentar. Apertem os cintos, a Força Aérea Russa continua sua guerra aérea eficaz contra a Ucrânia. Infelizmente, os ucranianos serão capazes de resistir até que os recursos de defesa antiaérea ocidentais sejam destruídos e as posições ucranianas ao longo da linha de frente sejam derrotadas. Esta é a natureza da guerra russa de atrito, conclui o artigo. Soldados russos contam como conseguiram libertar a cidade de Ugledar. O agrupamento de forças Vostok Leste da Rússia assumiu o controle da cidade de Ugledar na República Popular de Donetsk na quinta-feira. Os combatentes libertaram a cidade cercando-a em ataques pelos flancos. Os combatentes russos compartilharam que a libertação de Ugledar tornou-se evidente já em setembro, quando a infantaria russa rompeu as defesas ucranianas em duas direções simultaneamente na cidade de Vodianoy e Peshistovka. Segundo o relato dos soldados russos, as tropas ucranianas resistiram até o fim, escondendo-se em minas e porões de fogo e porões do fogo da artilharia russa, mas confrontados com o cerco inevitável do norte e do oeste, as unidades abandonaram Ugledar. Enquanto mais de 40 soldados se renderam. Na cidade libertada, as nossas tropas de assalto obtiveram troféus considerados, incluindo armas e munições abandonadas pelas forças armadas da Ucrânia, incluindo as fabricadas pela OTAN. Morteiros silenciosos polacos, lançadores de granadas automáticos turcos e americanos, armas ligeiras e outros. A chave para romper a defesa ucraniana de Ugledar foi a manobra de flanco das unidades das forças Vostok, que conseguiram tomar a cidade de Fortaleza em um movimento de pinça com ataques pelos flancos, detalham. Também foi dito que centenas de civis permanecem na cidade, não há como evacuá-las ainda, e os soldados russos estão levando comida e água. O Ministério da Defesa russo anunciou a libertação de Ugledar em 3 de outubro. A cidade foi o último grande bastião das Forças Armadas Ucranianas na direção de Donetsk. Agora, as tropas russas poderão avançar em direção a Vilkaya, Novoselka, na fronteira com a região de Zaporozhye e Kurakovo, onde os ucranianos equiparam poderosas linhas de defesa. Além disso, a libertação de Ugledar garantiu completamente a rodovia entre Donetsk e Mariupol. Irã realiza ataque massivo de mísseis contra Israel, mas especialistas alertam que a capacidade da China é muito mais devastadora e preocupante.
O ataque massivo de mísseis balísticos realizado pelo Irã contra Israel nesta semana surpreendeu o mundo com mais de 180 mísseis lançados em 2 ondas. A investida foi uma das maiores da história e tinha como objetivo sobrecarregar as defesas aéreas israelenses. Entretanto, segundo especialistas militares, esse ataque é apenas uma pequena amostra do que uma eventual ofensiva chinesa poderia causar em termos de destruição e complexidade. A China, que tem ampliado significativamente sua força de mísseis nos últimos anos, é vista como uma das maiores preocupações para os Estados Unidos no contexto de um possível conflito no Pacífico. Entre 2021 e 2022, a China praticamente dobrou seu estoque de mísseis balísticos de médio e longo alcance, aumentando o risco para bases e ativos dos Estados Unidos na região do Indo-Pacífico. Especialistas apontam que, caso haja um conflito envolvendo a China e os Estados Unidos, a escala e a letalidade dos ataques chineses seriam imensamente superiores aos que foi visto no Oriente Médio. A força de mísseis da China, considerada a coroa de sua capacidade militar, representa uma ameaça significativa, especialmente pela sofisticação e quantidade de mísseis que o país possui. O ataque iraniano, por mais impressionante que tenha sido, foi parcialmente interceptado pelas defesas aéreas de Israel, com a ajuda de ativos militares dos Estados Unidos e da Inglaterra. Navios de guerra norte-americanos, como os destroyers Uzi, Cole e Uzi Buckley, desempenharam um papel crucial na interceptação de mísseis iranianos, demonstrando a importância dessas defesas. Contudo, os especialistas afirmam que as capacidades chinesas colocariam essas defesas sob um teste ainda maior. A China possui uma variedade de mísseis balísticos como o DF-21 e o DF-26, capazes de atingir bases americanas e ativos navais. Além disso, os novos mísseis e pressões como o DF-17 representam uma ameaça ainda mais complicada devido à sua capacidade de manobra e trajetórias imprevisíveis, tornando-se difícil de interceptar. A diferença em relação ao ataque iraniano também está na escala e na sofisticação. Um ataque chinês provavelmente envolveria uma quantidade muito maior de mísseis lançados em ondas sucessivas com o objetivo de sobrecarregar e destruir as defesas inimigas antes de atacar os alvos estratégicos. Segundo Tom Caraco, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, o que a China faria seria uma ordem de magnitude pior do que qualquer coisa que vimos até agora no Oriente Médio. O sistema de defesa aérea de Israel dos Estados Unidos mostrou-se eficaz na maioria das interceptações do ataque iraniano, mas as forças militares americanas sabem que mais defesas serão necessárias para enfrentar um possível ataque chinês. As defesas do Pacífico incluem sistemas como o TED e o Patriot, além de navios equipados com o sistema Aegis, mas muitos analistas acreditam que esse número ainda é insuficiente para enfrentar uma ameaça de magnitude chinesa. Diante da eventual escalada militar envolvendo a China, as forças aliadas no Indo-Pacífico continuam a reforçar suas capacidades defensivas. Estados Unidos e Japão, por exemplo, estão colaborando no desenvolvimento de novas tecnologias para interceptar mísseis hipersônicos, uma área onde a China tem feito avanços significativos. Enquanto o ataque iraniano contra Israel se mostra preocupante, ele serve também como um lembrete de que a ameaça de um conflito com a China poderia ser muito mais devastadora e desafiadora para as defesas militares ocidentais. Hezbollah ataca a indústria militar em Israel. Exércitos israelenses dizem que a resposta ao Irã será significativa. O Hezbollah disse neste sábado, 5 de 10 de 2024, que disparou mísseis contra as instalações da ATA Defense Industries, localizado na cidade de Saknin, no norte de Israel. De acordo com o comunicado do grupo, combatentes da resistência islâmica lançaram um ataque com mísseis ao complexo de produção militar da ATA em Saknin. Mais detalhes ainda não foram revelados. No entanto, Hashem Safieddine, líder sênior do Hezbollah apontado para substituir Hassan Nasrallah, está inacessível desde sexta-feira. Há relatos de que ele foi alvo de um ataque israelense em Beirute e seu destino é atualmente desconhecido. 3 autoridades de segurança confirmaram a Reuters que ele foi alvo do ataque no subúrbio da capital libanesa. Em resposta ao assassinato de Nasrallah, o Irã lançou 200 mísseis balísticos contra Israel na terça-feira. O exército israelense disse neste sábado que estão planejando a resposta ao ataque iraniano, alertando que a ação seria séria e significativa, mas que os planos militares precisariam ser aprovados pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pelo ministro da Defesa Yoav Gallant. Segundo o The Times of Israel, o exército israelense também afirmou
que continuaram sua campanha para degradar o Hezbollah no Líbano, atacando centros de comando, esconderijos de armas, túneis e muito mais. Os militares disseram acreditar que mataram cerca de 400 agentes do grupo desde o início das operações terrestres na segunda-feira. Até quinta-feira, pelo menos 1.699 pessoas teriam sido mortas e quase 10 mil feridos no conflito entre Israel e Hezbollah em um ano, de acordo com o Ministério da Saúde libanês. Segundo o Centro de Emergência do Ministério da Saúde do Líbano, pelo menos 25 pessoas morreram e outras 127 ficaram feridas no bombardeio realizado por Israel no país na sexta-feira. O bombardeio israelense contra os assentamentos e cidades no sul do Líbano, Nabatie, Bekaa, Baal, Belki, Helmel, Monte Líbano, a capital Beirute, matou 25 pessoas e feriu 127 civis. O comunicado neste sábado, 5/10/2024. China apoia a Rússia ao citar resistência ocidental na investigação sobre o Nord Stream, agenda oculta. A China ficou do lado da Rússia em uma disputa com o Ocidente liderado pelos Estados Unidos na sexta-feira, enquanto o Conselho de Segurança das Nações Unidas debate a responsabilização pelas explosões de 2022 nos gasodutos Nord Stream. O representante permanente adjunto da China nas Nações Unidas, Geng Shuang, expressou a decepção de Pequim com a falta de progresso na investigação das explosões no Mar Báltico há 2 anos. Ecoando o enviado russo à ONU, que havia solicitado a sucessão do Conselho, Geng pediu aos países membros que se comunicassem e cooperassem ativamente com Moscou e evitassem padrões duplos ou politizassem a investigação, relatou de South China Morning Post. Os gasodutos submarinos Nord Stream 1 e 2, que transportavam gás natural da Rússia para a Alemanha, foram severamente danificados em 26 de setembro de 2022, 7 meses após a Rússia começar sua operação na Ucrânia. Lamentavelmente, ainda não chegamos a uma conclusão definitiva. Havia uma agenda oculta na oposição inicial a uma investigação internacional? Pergunta. As evidências foram encobertas e destruídas nos últimos 2 anos ou mais? Pergunta. Quando a confiança e o tempo que demos serão recompensados com a verdade sobre o que aconteceu? Pergunta. Disse Geng na ONU, citado pela mídia. Inicialmente, autoridades norte-americanas e europeias culparam a Rússia pela explosão, enquanto Moscou alegou que os Estados Unidos e a Ucrânia e a Inglaterra estavam por trás das explosões. O Wall Street Journal relatou em agosto que os oleodutos foram explodidos por uma pequena equipe de sabotagem ucraniana em uma operação que foi inicialmente aprovada por Vladimir Zelensky e depois cancelada, mas que foi adiante de qualquer maneira. Kiev negou as alegações. A Rússia pediu uma investigação independente sobre o incidente no ano passado, mas sua proposta, apoiada pela China e pelo Brasil, foi bloqueada no órgão da ONU. A armadilha está armada? Pergunta. Israel conseguiu sua meta de arrastar os militares dos Estados Unidos para outra guerra no Oriente Médio? Pergunta. A questão sobre se o regime Biden manterá os militares dos Estados Unidos fora do conflito entre Israel e Irã foi respondida. Oficiais de alto escalão em Washington, em colaboração com Tel Aviv, têm preparado o cenário para se preparar para uma guerra total contra o Irã e seus aliados, apesar do impacto que isso terá em escala global. A retaliação do Irã pelo assassinato do respeitado líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, foi chamada de Operação True Promise 2, que envolveu mais de 200 mísseis lançados contra Israel. O Defense News relatou que 2 contra-torpedeiros da Marinha Americana lançaram cerca de uma dúzia de interceptadores para ajudar a defender Israel contra o ataque massivo do Irã na terça-feira. De acordo com o porta-voz do Pentágono, o Major-General da Força Aérea Pat Ryder, que se recusou a dizer que tipo de munições foi usado pelos navios de guerra Cole e Buckland. Mas o interessante é que Ryder não disse se a interceptação foi bem sucedida, mas disse que as operações ocorreram enquanto ambos os navios estavam no Mediterrâneo Oriental. No entanto, Jack Sullivan, conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, disse que a retaliação do Irã tinha falhado e sido ineficaz e que este resultado foi, antes de tudo, o resultado do profissionalismo do exército israelense, mas em grande parte devido ao trabalho qualificado dos militares dos Estados Unidos e ao meticuloso planejamento conjunto em antecipar
antecipação ao ataque. Washington está indicando claramente que está se preparando ativamente para entrar em guerra com o Irã, com seus movimentos recentes no Oriente Médio. Os Estados Unidos já enviaram forças para o Oriente Médio para ajudar a defender Israel e suas próprias forças. Eles continuaram a fazê-lo esta semana, enviando 3 esquadrões de caça, incluindo F-15, F-16 e A-10S. Isso quase dobrou o número de caças no Comando Central dos Estados Unidos, que supervisionou as operações militares americanas no Oriente Médio. No fim de semana, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, também ordenou que o porta-aviões Abraham Lincoln permanecesse na região como um baluarte contra uma guerra mais ampla. Outro porta-aviões, o Harry Truman, está indo para o Comando Europeu dos Estados Unidos. Essas mudanças de postura adicionarão alguns milhares de forças dos Estados Unidos ao CENTCOM, de acordo com o Pentágono, somando-se aos 40 mil soldados que já estão lá, 6 mil a mais do que o normal. Wade disse em um comunicado à imprensa que o secretário de Defesa, Lloyd Austin, falou com o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, pouco antes do Irã lançar seus mísseis. Disse que o secretário compartilhou que nos últimos dias os Estados Unidos aumentaram a prontidão da força e continuam a manter uma capacidade militar significativa na região, e que Austin deixou claro que os Estados Unidos estão bem posicionados para defender o pessoal, aliados e parceiros dos Estados Unidos diante das ameaças do Irã e de organizações terroristas apoiadas pelo Irã. Estão determinados a impedir que qualquer ator explore as tensões ou expanda o conflito na região. Em outras palavras, os militares dos Estados Unidos estarão envolvidos no conflito no Oriente Médio de uma forma ou de outra. No entanto, a alegação de Sullivan de que os ataques ao Irã contra Israel falharam e foram ineficazes, mas Israel censurou todas as redes de mídia de avaliar os danos causados pelos ataques. De acordo com o Media SA, Israel censura reportagens sobre locais militares atingidos pelo Irã, obscurecendo a extensão dos danos, o que não deveria ser uma surpresa para aqueles que sabem sobre a censura de Israel às redes de mídia internacionais que operam no Oriente Médio. A censura de Israel dificultou a avaliação do dano total dos ataques do Irã. Contanto, os Estados Unidos quanto Israel enviando mensagens confusas sobre o tamanho e o impacto do ataque de Teherã. O Wall Street Journal afirmou na quarta-feira que uma avaliação israelense inicial do ataque mostrou danos menores às bases militares. O ataque iraniano atingiu a base aérea de Nevatim, no deserto de Negev, onde Israel colocou alguns caças F-35, mas os militares israelenses se recusaram a compartilhar com o jornal a extensão dos danos à base aérea. Os militares disseram que não queriam dar informações ao Irã que pudesse ajudar Teherã a entender quanto dano seu ataque causou. Mas como será para os militares dos Estados Unidos e do exército israelense quando a guerra com o Irã começar? A pergunta. O Irã tem a capacidade de atacar todas as bases militares dos Estados Unidos na região. Vamos lembrar que em 8 de janeiro de 2020, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda estava no cargo, o Irã conduziu a Operação Marty Soleimani, uma retaliação pelo assassinato dos principais generais do Irã, Qassem Soleimani, um major-general que foi morto alguns dias antes da operação por um ataque de drone americano perto do aeroporto da cidade de Bagdá, no Iraque. Naquele dia, Soleimani estava programado para se encontrar com o primeiro-ministro iraquiano Adil Abdul Mahdi. O Irã lançou mais de 11 mísseis balísticos iranianos atingindo a base aérea de Ain al-Assad em Anbar, Iraque, que é uma das maiores bases militares dos Estados Unidos no país ocupado. Mais de 100 soldados dos Estados Unidos ficaram feridos no ataque, muitos sofreram lesões cerebrais traumáticas. Aquilo foi apenas um aviso aos militares dos Estados Unidos e seus equivalentes israelenses. Embora ninguém de fora possa determinar completamente as capacidades do Irã, é certo que eles têm dezenas de milhares de vários mísseis e drones. Eles vêm se preparando para esta guerra há muito tempo, com mais de 600 mil militares na ativa, mais outros 300 mil reservistas e uma população iraniana disposta a ser mobilizada de sua terra natal. Se sua terra natal foi atacada pelos Estados Unidos e Israel, o Irã também tem a Síria, o Hezbollah e o Iêmen, as milícias iraquianas e a resistência palestina do seu lado, que estão prontos e também dispostos a entrar em uma guerra contra os Estados Unidos e Israel a qualquer momento. Em um mapa de 2023 publicado pela heritage.org mostra onde as bases militares dos Estados Unidos estão localizadas. Kuwait, 10 mil tropas americanas. Catar, 10 mil tropas. Emirados Árabes Unidos, 5 mil tropas. Bahrein, 4.700 tropas. Jordânia, 3 mil tropas. Iraque, 2 mil tropas. Arábia Saudita, 2 mil tropas.
fato importante a ser considerado é que os tomadores de decisão na Casa Branca e no Pentágono são comprados e pagos pelo Comitê de Ação Política Americano-Israelense, sejam eles presidentes, senadores, congressistas, governadores, prefeitos ou auto-oficiais militares, assim por diante. Todos estão vinculados a Israel e ao seu direito de existir. O criminoso de guerra israelense, primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tem pressionado os Estados Unidos a entrarem em guerra contra o Irã em nome de Israel desde a década de 1990. Por décadas, Netanyahu pediu permissão ao governo dos Estados Unidos para atacar diretamente o Irã e destruir seu suposto programa de armas nucleares. Mas a missão de Netanyahu era fazer com que os Estados Unidos atacassem o Irã, assim como fizeram com o Iraque. A liderança israelense está prestes a atacar o Irã de alguma forma. Como isso seria? Pergunta. Não sabemos. Talvez os israelenses atinjam seus campos de petróleo? Pergunta. Ou usarão destruidores de bunkers ou jogarão uma bomba nuclear nas instalações militares do Irã? Pergunta. Eles orquestrarão uma operação de bandeira falsa no Mar Vermelho ou em outro lugar contra o pessoal militar dos Estados Unidos e culparão os iranianos? Pergunta. Não sabemos o que os israelenses estão planejando, mas algo grande está prestes a acontecer. Vamos torcer para que as tensões diminuam, mas parece que já passamos desse ponto. O próximo inverno da Ucrânia, escassez de energia, cortes de energia e impactos em uma população desmoralizada. O inverno que se aproxima pode ser o mais difícil para a Ucrânia durante o conflito até agora devido à escassez de recursos energéticos e ao mau estado psicológico da população, informou o The Washington Post. O relatório acrescentou que as consequências de cortes prolongados de energia podem variar de cortes de água a aquecimento a danos à economia do país. O canal americano observou que as quedas de energia são um fato, mas as estimativas de sua gravidade variam. O melhor cenário é de apenas 4 horas de corte de energia por dia, mas também pode acabar sendo 20 horas de escuridão ou mais por dia nas profundezas do inverno gélido da Ucrânia. Mas a maior vítima pode ser o estado psicológico dos ucranianos, de acordo com o The Washington Post. Cerca de 2 anos e meio após a Rússia ter lançado sua operação militar especial, com pouca perspectiva de uma vitória ucraniana no horizonte, após uma série de revés no campo de batalha nos últimos meses, a população atingiu seu ponto de ruptura. O jornal acrescentou que a disposição da população em fazer concessões territoriais aumentou em 10% em relação a maio de 2003 para 32% um ano depois. O diretor do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, Anton, observou que dias frios e escuros podem mudar as atitudes ucranianas em relação ao conflito. Em suas palavras, a população agora está esmagadoramente contra a paz com a Rússia a qualquer custo. Mas pesquisas de opinião mostram um aumento do número de pessoas dispostas a fazer compromissos difíceis para acabar com o conflito. Ele descreveu um cansaço crescente e isso causa mais conflito, porque as pessoas estão mais instáveis psicologicamente. O ministro da Energia da Ucrânia, German, disse que metade de sua capacidade de geração de eletricidade havia sido perdida anteriormente. Ele disse que seu estado agora está vivendo com restrições mesmo no verão. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse anteriormente que cerca de 9 gigawatts de capacidade de geração de energia da Ucrânia foram destruídos, representando 80% da energia térmica e 1/3 da energia hidrelétrica. Ao mesmo tempo, a maior empresa privada de energia da Ucrânia, DTEK, diz que cerca de 90% de suas usinas de energia a carvão foram danificadas ou destruídas. Também é lembrado que o Ministério da Energia da Ucrânia disse em 22 de março que o sistema energético do país sofreu o maior ataque dos últimos tempos, enquanto Igor Sirota, diretor-geral do Droenergo, disse que o país perdeu cerca de 20% de sua capacidade de regulação devido a danos na indústria hidrelétrica de Dnipro e Zaporozhye. A Rússia começou a realizar ataques massivos com mísseis de alta precisão contra infraestruturas vitais e postos de comando em várias regiões e cidades ucranianas em 10 de outubro de 2022. O presidente russo Vladimir Putin observou que Moscou foi forçada a desferir tais ataques em resposta aos ataques ucranianos às suas próprias instalações de energia. Um fato que o The Washington Post não menciona. O Washington Post observou que a maior parte da produção de energia da Ucrânia neste inverno ainda estará concentrada em grandes usinas de energia, permitindo que a Rússia inflige o máximo de dano com ataques de mísseis direcionados. Como foi demonstrado claramente no mês passado, quando as forças de Moscou realizaram um dos maiores bombardeios desde o início da guerra. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha,
disse em uma declaração em 21 de setembro, citando relatórios de inteligência ucranianos, que a Rússia está preparando ataques a instalações críticas no sistema de energia nuclear do país. Na véspera do inverno, os ataques terão como alvo dispositivos de distribuição abertos de usinas nucleares e subestações de transmissão, o que criou um alto risco de um incidente nuclear que terá consequências globais. Embora isso seja altamente improvável, isso aponta para um imenso medo que o regime de Kiev tem de enfrentar longos períodos de frio e escuridão, um fato que só continuará a desmoralizar as partes da população que ainda são contra a paz com a Rússia, seja porque acreditam na propaganda do regime de Kiev do que a vitória ainda pode ser alcançada por ultranacionalismo cego. No entanto, em um comunicado à imprensa, Daniel Bell, chefe da missão do monitoramento dos direitos humanos da ONU na Ucrânia, disse: este inverno será ruim o suficiente, com as pessoas provavelmente tendo que lidar com apagões programados por todo o país. Qualquer ataques adicionais que levem a apagões prolongados de eletricidade pode ter consequências catastróficas. Este será o terceiro inverno que os ucranianos sofrerão, e por todos os relatos será a experiência mais difícil que o país terá desde a Segunda Guerra Mundial. Embora a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o diretor da Agência Internacional de Energia tenham apresentado em 19 de setembro um relatório sobre as medidas imediatas que precisam ser tomadas para fortalecer a segurança energética da Ucrânia e ajudá-la a enfrentar o inverno que se aproxima. Não há nada que qualquer um deles possa fazer se a Rússia decidir continuar atacando os recursos energéticos ucranianos. Somente a disposição de Zelensky de alcançar a paz com Moscou pode evitar que os ucranianos tenham um inverno brutal, mas não há sinais sérios dele de que ele queria prosseguir com isso. Quem provocou a reação em cadeia no Oriente Médio? Pergunta. A CNN descreve o ataque de mísseis iranianos contra Israel da seguinte forma: o Irã lançou-se o maior ataque de todos os tempos contra Israel, disparando 200 mísseis balísticos em uma barragem sem precedentes, em grande parte neutralizada pelas defesas israelenses com a ajuda dos Estados Unidos. Uma pessoa foi morta no ataque, confirmando assim que a ação do Irã foi uma ação demonstrativa com quase nenhum efeito militar. Israel, por outro lado, prepara-se para uma retaliação destrutiva, declara o secretário-geral da ONU, Guterres, como pessoa não grata porque ele não condenou o ataque de mísseis do Irã contra Israel com força suficiente. Se Israel é considerado culpado pelo Tribunal Internacional de Justiça da ONU por genocídio contra os palestinos, pode anular qualquer autoridade das Nações Unidas da qual é membro. Se pode continuar o genocídio impunemente até mesmo na Cisjordânia para acabar com o Estado palestino de uma vez por todas. É porque tem o apoio dos Estados Unidos, da OTAN e da União Europeia como parte de uma estratégia concertada. Há um ano, no episódio de 7 de outubro, intitulado 11 de setembro do Oriente Médio, argumentamos com base em documentação precisa que esse era um cenário semelhante ao ataque terrorista em Nova York e Washington em 11 de setembro de 2001, uma operação realmente realizada pela CIA, provavelmente também com a participação do Mossad para desencadear a guerra global contra o terror, com a invasão do Afeganistão, do Iraque e as guerras subsequentes. Em seguida, concluímos: algo semelhante está acontecendo hoje em Israel, cujo sistema de inteligência e defesa inteiro seria pego de surpresa pelo ataque do Hamas. O objetivo estratégico da operação certamente não é apenas exterminar os palestinos e tomar seus últimos territórios, é desencadear, tendo como alvo Irã, uma reação em cadeia de guerras em um Oriente Médio, onde os Estados Unidos e as potências europeias estão perdendo terreno. A reação em cadeia já está em andamento. Israel armado e apoiado principalmente pelos Estados Unidos, que empregam uma força militar crescente no Oriente Médio, não apenas continuar a destruição da Palestina, mas estende a guerra ao Líbano, Iêmen, Síria e Iraque. O alvo principal continua sendo o Irã, que é ainda mais importante hoje, tendo se juntado ao BRICS, da qual Rússia e China são membros. Ele é agora um entroncamento fundamental no corredor norte e sul construído pela Rússia, em resposta ao bloqueio do Ocidente. Ao mesmo tempo, um entroncamento fundamental da nova rota da seda promovido pela China. Os Estados Unidos e as potências europeias têm a capacidade de combater esses projetos que abalam sua posição dominante em uma região estrategicamente importante com meios políticos e econômicos. Recorrem à guerra usando Israel como uma ponta de lança. Nesse cenário, o discurso de Julian Assange no Conselho Europeu de Estrasburgo,
que a correspondente Berenice Gale relata no final deste episódio ganha importância adicional. Míssil revolucionário dos Estados Unidos pode mudar de forma em pleno voo, perseguindo alvos como uma cobra e prometendo redefinir a guerra aérea com precisão mortal. Os Estados Unidos acabam de revelar um novo míssil que promete revolucionar o combate aéreo, o Mutant Missile Utility Transformation via Articulate Nose Technology é uma arma inovadora equipada com um sistema de articulação no nariz, conhecido como ACAS, que possibilita mudanças rápidas na forma do seu corpo frontal. Essa tecnologia permite que o míssil se ajuste rapidamente às manobras do alvo, facilitando a interceptação de ameaças altamente manobráveis. Uma das grandes inovações do Mutant é a sua capacidade de reduzir os erros de mira fora da linha de visão, algo que tradicionalmente diminui a eficácia de mísseis em combates aéreos. Com a articulação no nariz, o míssil agora consegue aplicar forças de direção mais eficazes para diminuir a distância até o alvo e aumentar a chance de interceptação. Esse recurso permite ao mutante prever e seguir as manobras do alvo de maneira mais eficiente. Mesmo que haja uma distância considerável entre o míssil e o alvo, no momento da interceptação, o mutante possui uma carta na manga. O armamento conta com uma carga explosiva compacta e de precisão, capaz de acertar o alvo com efeitos letais no momento exato, aumentando sua letalidade mesmo em condições de erro de mira. O sistema ACAS, além de permitir essa precisão, também utiliza uma estrutura de pele composta que consegue suportar as cargas e temperaturas geradas em voo de alta velocidade. Testes realizados em trenós a velocidades supersônicas já demonstraram a viabilidade dessa tecnologia. Com câmeras de alta fidelidade, os testes medem o desempenho do sistema de articulação sob condições aerodinâmicas inerciais e realistas, levando o desenvolvimento de mísseis de alta performance e baixo custo a um novo patamar. A expectativa é que o mutante traga um novo nível de eficácia para combates aéreos no futuro próximo.